Estou de volta ao Papo de Negócio, agora para responder as perguntas de nossos participantes. E a primeira pergunta é da Aline de Brasília, que questiona sobre o cenário do segmento de varejo de moda para 2014 no Brasil. Aline, com certeza o crescimento ficará um pouco abaixo das expectativas iniciais. Ainda teremos dificuldade em 2014, mas o que é importante? Iremos crescer na ordem de 8%. Para esta coleção, ou ainda para gerenciar as compras até o final do ano, é coleção sem erros. Não dá para errar, a margem está apertada. Duas variáveis contam contra o crescimento do varejo de moda no Brasil para esse ano. A primeira é a elevação da inflação. A segunda, o aumento das taxas de juros. Ou seja, comprar vai ficar mais caro no Brasil em 2014. A combinação dessas duas variáveis torna o cenário um pouco mais difícil daquilo que se previa, mas ainda vai dar para crescer. A segunda pergunta é da Maralise de Salvador, e o questionamento é: para microempreendedor individual, como funciona a questão de nota fiscal para pessoa física e pessoa jurídica? Maralise, na verdade existe uma obrigatoriedade de emissão de nota fiscal exclusivamente para a pessoa jurídica. Não há necessidade do microempreendedor individual emitir nota fiscal quando o cliente for uma pessoa física, ok? A terceira pergunta é da Ana de Albuquerque, de Brasília. O questionamento é: como divulgar a empresa utilizando pouco dinheiro? Ana, aqui é preciso criatividade. O que eu recomendo? Utilize os próprios clientes, através das redes sociais. Não se esqueça que, inicialmente, é importante tornar a empresa uma empresa recomendável. Como é que se faz isso? Criando boas experiências para os clientes. Aquela experiência de compra que vai ser marcante. E utilize esses clientes dessa base sua para potencializar novos negócios. A quarta pergunta é do Bruno. E o questionamento é: se investir em vitrine traz um retorno mais rápido do que investir em comunicação? Bruno, as duas coisas são importantes. Agora, evidentemente que toda comunicação parte da empresa. Então o que eu recomendo? Diante da impossibilidade de investir nas duas matrizes de divulgação da empresa, você deve se concentrar na vitrine. Por quê? Porque a vitrine explora sobretudo aquele que está mais próximo, ou seja, o cliente que está muito próximo de você. E se você não tiver uma vitrine interessante, você pode perder esse cliente. Ainda, mesmo que você faça uma comunicação muito bem feita, mas se quando o cliente chegar próximo à sua loja, visualizar sua vitrine e ver que não há nexo entre aquilo que você divulgou e aquilo que está exposto, você terá dificuldade. Então qual é o dever de casa? Inicie pela vitrine. O retorno vai ser significativo. A quinta pergunta é do Alexandre. Ele nos informa que está reformando a sua loja de roupas femininas. E o questionamento é no que ele deve ficar atento para que esta loja se torne um ambiente agradável para os seus clientes. Alexandre, inicialmente eu gostaria de dizer que toda reforma ela é bem-vinda e sem dúvida o cliente irá notar isso, ou seja, a sua preocupação com o bem-estar desses clientes. O que é importante nesse momento? Estabeleça um conceito mínimo ou minimalista. O que significa? Uma estrutura leve. Se preocupe em gerar espaço para que o cliente tenha acesso aos produtos e possa ele mesmo ter essa experiência de tocar no produto. Também é importante reservar um espaço adequado para as informações. Alexandre, esse momento ele é ímpar. Se for possível, contrate um especialista, um bom projeto. Por quê? Um conceito de iluminação adequado ao seu conceito de loja, ele é muito importante. Também na hora da escolha das cores. Isso é algo que um profissional deve fazer. Agora, se você consultar alguns sites de tendência de construção para o varejo, você vai tirar muitas dicas caso seja a sua vontade tocar a obra por conta própria. Agora, se você tiver um arquiteto que ele é especializado na área comercial, simplesmente direcione esse arquiteto com seus conceitos de loja. Nunca se esquecendo, um bom espaço para a ambientação, não se esquecer de um bom projeto luminotécnico e, mais do que isso, concentre-se na vitrine. O processo de construção de vitrine mudou e é preciso ter inteligência para explorar esse momento. Utilize essas dicas, pesquise, que você vai ver que a sua reforma vai ficar muito mais adequada à expectativa do seu cliente. A sexta pergunta é do Vitor de Londrina.
E ele pergunta se o mercado está preparado para valorizar uma empresa que repassa parte dos lucros atuando no desenvolvimento social. Vitor, isso é uma questão de cidadania e uma questão altamente valorizada pelo mercado. Agora, desde que associado a outros elementos competitivos. Ou seja, você, além de ter um bom indicador de competitividade, você também faz algo de cunho social. Isso dá resultado. Agora, o cliente não pagará mais caro por isso. O cliente não trocará uma loja onde ele é melhor atendido, onde tem produtos mais adequados à sua realidade, por conta de um fator social. Isso é importante, isso é recomendável, contudo, é uma composição, deve ser algo a mais, algo que diferencia a sua empresa. Sendo assim, o mercado irá valorizar. Agora tem algo que precisa ser feito. Isso tem que ser anunciado. As pessoas precisam saber disso. Você tem que capitalizar a favor da empresa esse tipo de ação. Aí funciona e eu recomendo. O Alexandre nos faz a 7ª pergunta. E o questionamento do Alexandre é como comprar bem para evitar sobra de estoque. Ora, Alexandre, essa preocupação ela é pertinente. Por quê? Porque a expectativa para esse ano ela é um pouco menor do ponto de vista de crescimento do segmento do varejo de moda. O que eu recomendo? Uma boa busca de informações. O que você pode fazer? Garimpar no mercado, através de revistas, sites, blogs, etc. e tal, aquilo que é a tendência para o segmento que você explora. Fotografe isso, explore um pouquinho mais do ponto de vista visual essa pesquisa que você fez. Aplique daí uma pesquisa numa base menor ou mínima de clientes. Esses clientes irão manifestar-se a respeito da sua expectativa de compra ou ainda por que você está comprando determinadas mercadorias. A resposta disso irá alimentar o seu processo de abastecimento. Eu tenho certeza que a margem de erro ela vai ser baixíssima. Por quê? Porque você está comprando em cima de uma tendência e em cima de preferência, que é a nova tendência do varejo moderno, atuar em cima da preferência dos clientes. Ok, Alexandre? Lembre-se, o Papo de Negócio se estende até o dia 16. Portanto, se você ainda tem alguma dúvida ou tem uma pergunta a fazer, não hesite em nos enviar. Eu terei o maior prazer em responder.